Olá, está começando o Hot News Eleições, seja bem-vindo e agradecemos a sua audiência. A Rádio Hot 107 FM, cumprindo com a sua função social e com o objetivo de fornecer informações de qualidade aos seus ouvintes durante as eleições municipais de 2024, está realizando sabatinas com todos os candidatos a prefeito de 8 cidades do Centro-Oeste paulista. Hoje, entrevistaremos o candidato a prefeito da cidade de Macatuba, Anderson Ferreira, do partido PSD. Seja bem-vindo, candidato. Agradeço, Lincoln, professor, o convite para mais uma vez estar aqui na Hot. É um prazer falar com a audiência e falar sobre Macatuba. Eu, Lincoln Augusto, serei o mediador dessa sabatina e me acompanha o professor de História, Sociologia e Filosofia, Wilton Moreto. Será responsável pela condução das perguntas. As regras dessa sabatina foram enviadas previamente por e-mail e apresentadas em reunião online a todos os candidatos. De forma objetiva, o candidato terá 20 minutos para responder 9 temas de interesse público previamente definidos e idênticos para todos os candidatos da mesma cidade, em respeito ao princípio da isonomia. Além disso, haverá 3 minutos para suas considerações finais. Poderá intervir ao longo da entrevista para orientá-lo a passar para a próxima pergunta, assegurando que todas as questões sejam devidamente respondidas. Candidato, vamos iniciar? Vamos lá. O tempo de 20 minutos começa a contar a partir de agora. Hot News Eleições, o seu voto é a sua voz. Seja muito bem-vindo, candidato Anderson, atual prefeito, candidato à reeleição. Muitas cidades têm apostado na iluminação de LED para melhorar a iluminação do município, aumentando a segurança com um custo menor. Como prefeito, você pretende reforçar essa parceria com a CPFL e transformar o município de Macatuba 100% LED? Qual é a sua intenção? Bom, o LED é uma aposta nossa também, né, para essa questão da segurança, principalmente, e da eficiência energética, né? Nós fizemos agora recentemente a instalação de aproximadamente 1.200 pontos de LED na cidade, o que deu uma cobertura de cerca de 60% do que a gente tinha de iluminação pública remanescente de vapor de sódio. E agora a gente deve, nos próximos dias, fazer mais uma troca, mais uma substituição de mais de 300 pontos também. Então a gente vai chegar muito próximo de ser um município 100% LED muito logo. Infelizmente, Macatuba não consegue fazer isso através da CPFL, né? Porque Macatuba faz parte de um rol de municípios que tem uma liminar contra a CPFL, que obriga a CPFL a fazer a manutenção da iluminação pública na cidade. O que acontece? A CPFL, todo ano ela abre editais para auxiliar os municípios a fazer essa melhoria na iluminação. Os municípios que têm essa condição da liminar, infelizmente, não podem participar. Porque agora, com o LED, o município passa a ser responsável pela manutenção do parque de iluminação pública. Então a gente acredita que, com recurso próprio, que vem da própria economia, né, da energia do LED, a gente vai conseguir fazer o restante da substituição. Eu acho que um diferencial nosso lá em Macatuba é que a gente conseguiu fazer isso com recursos próprios, né? Diferente de vários municípios que tiveram que fazer uma parceria público-privada ou tiveram que fazer um financiamento, né? A de Macatuba é com recurso próprio, então toda a economia que vai chegar agora do LED, ela vai direto para o caixa e isso vai possibilitar novos investimentos. Como prefeito, de que forma funcionou a saúde pública durante sua gestão e de que forma funcionará nos próximos 4 anos, se reeleito for? A saúde é uma questão primordial. Eu acho que quando a gente caminha pela rua, se não for o primeiro, está ali entre os 3 primeiros assuntos que a população mais cobra da gente. E a gente tem procurado muito de ir além daquilo que é a obrigação do município, né? Só para quem está nos ouvindo ter uma noção, em 2020 a prefeitura gastou cerca de 12 milhões com a saúde, né? No ano passado nós gastamos 23, então a gente quase dobrou, né, em valor absoluto, né, o investimento em saúde. E a gente foi fazendo melhorias com base nos dados que nós temos, né, com base na demanda represada. Então várias coisas que era obrigação do Estado atender, a gente se antecipou, né? A gente fez mutirão de cirurgia de vesícula, por exemplo, que eram pacientes que aguardavam, né, o AME ou o Hospital Estadual chamar e não chamavam. Então a gente conseguiu fazer isso lá na Santa Casa de Macatuba. A gente aumentou o repasse para a Santa Casa de Macatuba, complementando a tabela SUS, que é muito deficitária e colocava a Santa Casa numa situação financeira muito perigosa. Então hoje isso está equilibrado. A gente melhorou muito o serviço de odontologia, né, aumentando o atendimento, aumentando o número de profissionais do quadro e a carga horária deles disponível também. Hoje tem dentista na escola, todas as escolas voltaram a ter dentista atendendo. A gente colocou a odontologia hospitalar, então é um serviço muito difícil de ser encontrado na região.
e que os pacientes de Macatuba que têm comorbidade ou por algum motivo precisa ser anestesiado, né, para passar pelo procedimento, tinha que fazer em Araçatuba. Então você imagina isso lá, né, no auge da pandemia, como isso estava muito complicado. Então a gente conseguiu fazer esse serviço ficar mais fácil. Implantamos lá o centro de fisioterapia também, que aumentou muito também a demanda, também consequência da pandemia. Hoje a capacidade de atendimento hoje do município é muito maior. E a gente foi fazendo essas melhorias muito olhando quais eram as demandas represadas no município. Eu acredito que o maior desafio nosso, né, para o segundo mandato, seja a saúde mental. Especialmente quando a gente olha para a questão das crianças, a questão do autismo, TDAH, superdotação, várias, né, situações que demandam atendimentos específicos. Eu acho que essa vai ser uma das maiores dores que não só Macatuba, mas vários municípios terão que enfrentar nos próximos anos. No que diz respeito à área de educação, quais são os seus planos para os próximos 4 anos? Mais escolas em tempo integral, todas as escolas estão municipalizadas, ainda tem escola estadual, e também a questão das creches, que é uma demanda também bastante premente dos municípios paulistas. Não, perfeito. A gente tem já solicitado, né, junto ao FNDE, ao MEC, a implantação de mais uma escola municipal e mais uma creche municipal em Macatuba, para a gente dar conta dessa demanda, né? A questão da escola, em especial, é com o objetivo justamente de ampliar as vagas em ensino integral. Hoje a gente tem só uma escola, né, que é a Escola Municipal Trajano Maciel, que tem algumas vagas de contraturno, né, dentro do projeto Educartes, que atende uma boa quantidade de alunos. Nós ampliamos também esse projeto, atendendo mais crianças, mas ainda há na cidade uma demanda muito grande pelo ensino integral. A preocupação nossa é não replicar aquilo que aconteceu em algumas escolas do estado, que é aquilo que a gente ouve das famílias, né? Que a escola integral acabou virando um depósito de adolescentes, né? Que às vezes ficam muito tempo ociosos dentro da escola, né? A gente quer que a escola integral municipal, né? No nosso caso, a gente tem 100% municipal até o 5º ano, seja de fato um local de formação dessas crianças, né? O índice da educação de Macatuba é um índice de excelência e a gente tem uma preocupação muito grande de manter, né, esse nível, né? O IDEB retrata muito bem isso. Os nossos alunos, quando saem da rede municipal, muitas vezes são protagonistas aí nos concursos de bolsa, né, que existem por aí. E a gente quer manter esse padrão de qualidade, lógico que ampliando. O que a gente imagina nessas atividades de contraturno? Robótica, xadrez, eventualmente artes marciais, teatro, né, atividades que vão ajudar as crianças a se desenvolverem melhor enquanto seres humanos, preparando elas para um mundo, né, que cada vez é mais competitivo e cada vez mais demanda competências socioemocionais refinadas, né, que eu acho que é a maior demanda, o que mais falta hoje para o mercado de trabalho. E isso a gente começa a desenvolver desde a infância. Então, nosso objetivo é esse: ampliar a escola integral, as vagas de ensino integral, mas primando pela qualidade. No que diz respeito à segurança, de que forma pretende atuar? Existe guarda civil municipal ou apenas guarda patrimonial? E também a questão do vídeo monitoramento, que é uma tendência muito forte na área, né? Nós temos um plano de vídeo monitoramento que a princípio a gente iria implantar para fazer as principais vias, as entradas da cidade. Mas aí houve, né, uma manifestação de servidores de carreira da prefeitura que acompanhavam esse assunto há mais tempo do que a gente, chamando a atenção que seria talvez mais importante, num primeiro momento, a gente fazer o vídeo monitoramento dos prédios públicos, que também é uma carência da cidade. Então a gente mudou o escopo desse projeto. Atualmente a gente está em fase de aquisição de equipamentos, inclusive já adquirimos o servidor e alguns outros componentes para montar a central de vídeo monitoramento. Então a gente está fazendo esse investimento agora, né, do vídeo monitoramento dos prédios públicos, escolas, postos de saúde, né, outros prédios, para numa segunda etapa a gente avançar no vídeo monitoramento das vias, né, que aí também requer equipamentos assim, que são mais caros também, mais sofisticados. A gente tem até conversado com alguns deputados que são parceiros, né, pedindo recurso, né, para 2025, no orçamento de 2025, para que a gente possa fazer essa ampliação. Eu acho que o vídeo monitoramento ele é primordial junto com a boa iluminação da cidade para aumentar a sensação de segurança. Numa outra vertente, a gente ampliou bastante o investimento da prefeitura junto com a Polícia Militar, através da atividade delegada. Hoje a gente tem atividade delegada na cidade 7 dias por semana, incluindo a área rural, né, que a gente também disponibilizou. Tem um custo elevado para a prefeitura isso, mas a gente entende que isso é muito importante, porque a Polícia Militar, né, o tamanho da corporação em Macatuba, ele é pequeno, né? Então a gente tem basicamente uma viatura na cidade. Então a segunda viatura que roda na cidade é por conta da prefeitura, né? O que pra gente é mais eficiente do que ter uma guarda municipal.
né? Imaginando que uma guarda municipal ia exigir da gente talvez um aporte financeiro muito maior, e o incremento de um custo fixo na prefeitura também muito grande. Embora talvez seja acho que o desejo, né, o sonho de consumo de qualquer prefeito ter a sua guarda, né, essa é uma questão que hoje financeiramente a gente entende que ela é muito difícil de acontecer dentro da nossa realidade orçamentária. Uma outra questão que a gente já tratou, né, e que eu pretendo retomar isso, é a criação de uma secretaria para cuidar disso, da questão da segurança patrimonial, da questão de fazer esse alinhamento, né, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, para a gente cuidar da segurança da cidade. A própria prefeitura, ela é vítima constante de furtos, né? Principalmente, já subtraíram moto, equipamentos, várias coisas dos nossos depósitos, bomba de poço, transformador. Então é uma questão que nos preocupa, mas a gente pretende avançar com vídeo monitoramento e fortalecendo essa parceria com a Polícia Militar. Uma área também bastante, vamos dizer assim, urgente é a questão da moradia. O que você pretende oferecer? Como oferecer mais moradia popular numa época de tanta demanda com o crescimento que a nossa região experimentou? Eu acho que junto com saúde, esse é o segundo tópico que mais me perguntam na rua também, na questão de moradia. A última vez que teve um conjunto popular em Macatuba, foram entregues 162 casas, tiveram mais de 2.000 inscrições. Então eu acho que isso é um diagnóstico, né, do quanto a demanda tá alta, né, por moradia. A gente precisava, antes, né, de avançar na moradia, resolver alguns gargalos estruturais da cidade, especialmente com abastecimento de água e tratamento de esgoto. A questão do abastecimento a gente já resolveu, perfurando um novo poço e construindo um novo reservatório. O tratamento de esgotos a gente está resolvendo, né? Só para o pessoal ter ideia, a estação de tratamento de esgoto de Macatuba ela foi inaugurada em 1997. Então, assim, 96 ou 97, mas são muitos anos de uma estrutura com a mesma capacidade, e a cidade cresceu muito de lá para cá. Então isso demanda a gente ampliar a nossa capacidade de tratamento, até para conseguir viabilizar a aprovação desses empreendimentos junto à CETESB, né? O que a gente encontrou como, vamos falar assim, uma alternativa, a gente tinha lá represado algumas solicitações de loteamentos, né, para serem implantados na cidade, que não avançavam justamente por essa incapacidade do município absorver o tratamento de esgoto. Conversando com os empreendedores, a gente fez uma lei específica sobre essa questão, permitindo que eles tenham estação compacta de tratamento, que aí resolve o problema daquele bairro que está sendo implantado, né, e não trava a cidade. Então esse é um ponto. A gente equacionando a questão do tratamento de esgoto, aí sim eu acredito que Macatuba está pronta para a gente pleitear junto à CDHU ou outros órgãos do Estado, né, ou do governo federal, novas moradias, principalmente essas moradias de interesse social. Vamos falar um pouco agora de geração de empregos. Então, como você pretende fomentar o desenvolvimento industrial na cidade, como criar novos postos de trabalho? Como está a questão do Distrito Industrial de Macatuba, ele ainda atende? Ou ele precisa ser ampliado ou criar uma nova área? A gente teve um problema muito crítico no Distrito Industrial de Macatuba por falta de gestão. A prefeitura, ela abandonou os empresários no Distrito Industrial e abandonou os contratos, né? O que é muito perigoso e foi muito ruim para a cidade, porque a gente assumiu em 2021 com várias empresas abandonadas sem funcionar lá no Distrito Industrial. E a gente fez um trabalho que é muito duro, que é a retomada desses imóveis, que ninguém gostaria de fazer, mas que em respeito ao contrato, em respeito ao contribuinte, que é quem é dono de tudo isso, né? A gente teve que criar, vamos falar assim, essa indisposição com algumas empresas, mas retomar aquilo que era de direito do município e da população de Macatuba. E é lógico, redistribuir esses imóveis para quem realmente tem interesse em investir. Em 2021 nós aprovamos uma lei nova de atração de novos investimentos, que é uma lei mais moderna, né? Uma das questões da legislação antiga, eu acho que era a insegurança que ela causava para o empresário. Hoje a lei ela é mais, eu acho que ela é mais consistente, né? A gente copiou de um outro município que está dando certo, que é Capela do Alto, na região de Sorocaba, que é um pouco maior que Macatuba, então é um panorama bem parecido. E a gente já fez algumas licitações dentro dessa nova lei. Tem algumas empresas menores em implantação, mas eu acho que a grande atração através dessa lei foi a Gruner, que a gente fez a doação de uma área de 2 alqueires ali, onde em breve eles devem começar a obra de uma nova fábrica. E eu acho que vai ser um divisor de águas, né? Já é um divisor de águas, porque imediatamente após a assinatura do contrato a gente começou a ser procurado por outras empresas interessadas de saber da disponibilidade de área em Macatuba e tudo mais. E a gente deve, né, passando as eleições, já ter novos editais de doação de área. Eu acho que a geração de emprego, ela junto com a questão de cuidar da saúde, cuidar da qualidade de vida da população, eu acho que é o ponto mais importante, né? Então assim, a gente fez várias
várias ações nessa linha, né? Fora essa questão da nova lei, teve um apoio muito forte para o agro, né, pro produtor rural, cuidando de estrada rural, criando a feira, trazendo o Sebrae para dentro de Macatuba, né, a gente investiu muito em capacitação. Então hoje o SEMP, né, que é a nossa escola profissionalizante, hoje está vivo, né, assim, a gente pegou um SEMP, assim, as moscas, né, hoje a gente forma quase 500 alunos por ano em cursos que saíram do básico. Hoje a gente, além daquilo que era trivial, hoje a gente forma as pessoas em Power BI, em inglês, a gente está fazendo preparatório para o Enem agora, a gente está com mais de 150 alunos no EJA, que não era uma obrigação nossa, era uma obrigação do Estado. O Estado não faz, mas a gente faz, porque a gente quer que as pessoas terminem o ensino médio, tenham condições de ir para o mercado de trabalho para brigar pelas boas vagas que tem na nossa região. A gente sabe que a nossa região passa por um momento muito especial na oferta de emprego, mas a gente quer que o macatubense esteja bem posicionado nesse mercado. E é lógico, a gente tendo uma população bem formada, é mais fácil a gente atrair novos investimentos. Então eu acho que são várias iniciativas que a gente já teve, que a intenção para o segundo mandato é reforçar todas elas, continuar investindo, para que Macatuba continue sendo, né, atrativo para novos investimentos. Eu não tenho dúvida que os próximos anos serão muito prósperos para Macatuba. E nessa toada, de que forma as parcerias público-privada podem ser uma aliada do futuro prefeito e como integrar também o agronegócio com a administração pública? A gente tem uma relação muito boa com o agronegócio, né? Uma demanda muito recorrente dos agricultores e uma queixa dos agricultores era que eles não eram recebidos na prefeitura. Eles não eram ouvidos, né? E uma das primeiras coisas que a gente fez foi justamente abrir, né, esse canal de diálogo com os agricultores para entender as demandas, as dores, e muitas coisas que eles se queixavam com a gente eram básicas, né? Que era o cuidado com a estrada rural, né? Que era a coleta com embalagem usada, de defensivo agrícola, que ficava estocada, eles não tinham onde descartar. Então, assim, algumas coisas eram muito básicas, então a gente fortaleceu esse diálogo, essa relação, cuidando das estradas rurais. Hoje a gente tem um profissional dedicado exclusivamente à patrulha agrícola, que é um serviço que a prefeitura sempre ofereceu, mas sempre oferecia, sempre ficava no fim da fila, porque o operador da prefeitura sempre estava ocupado com N demandas do próprio município, e o atendimento ao agricultor ficava em segundo plano, terceiro, né? E muitas vezes você não pode esperar. Na época do plantio, é época do plantio, época da colheita, é época da colheita. Então o agricultor não tem todo o tempo do mundo para esperar a prefeitura. Então hoje a gente tem lá uma estrutura de equipamentos e implementos novas à disposição do agricultor. Tem um profissional que cuida apenas disso, que a gente contratou para cuidar apenas disso, desse atendimento, e que está dando muito certo, né? A feira do produtor rural que a gente iniciou recentemente está sendo um sucesso. A gente começou com 4 feirantes, se eu não me engano, no primeiro domingo. Hoje já são 20, com fila de espera de mais pessoas querendo entrar na feira, criando uma dinâmica de consumo muito boa, né? O próprio produtor vende na cidade, eu acho que a população tem uma opção de compra muito boa, né? De produtos de qualidade num preço mais acessível, e que está dando muito certo. E eu acho que isso retrata o quanto o público e o privado podem caminhar em parceria, né? A gente tem... É lógico que assim, a prefeitura ela se preocupa com as regras gerais, né, do negócio. Mas eu sempre digo que quem faz o desenvolvimento de fato é o capital privado, né? Eu acho que a prefeitura tem que dar o suporte, né? Tem que criar um cenário favorável para isso. Mas quem de fato desenvolve o município é o capital privado, é o investimento privado. Ele que vai gerar emprego, ele que vai gerar inclusive renda para a própria prefeitura através dos impostos, né? Então eu acho que esse ciclo de desenvolvimento ele se retroalimenta. Na medida em que a gente impulsiona o investimento privado, ele abastece a prefeitura com mais recursos, a gente pode investir mais. E isso tende a criar, eu acho, um cenário de prosperidade para os próximos anos. Hoje a gente olha muito, principalmente as iniciativas do governo do estado, na questão da parceria público-privada. O governador Tarcísio, ele é um craque nesse assunto, né, desde a época que era ministro. E a gente tem observado, assim, algumas oportunidades. Mas eu não tenho dúvida que a vocação de Macatuba, ela é agro, e a gente trabalha para fazer a transição para um agro mais tecnológico, né? Voltado para inovação, voltado para tecnologia, voltado para esse agro, vamos falar assim, do século XXI. E agora, para finalizar, você como gestor público, você pensa que um prefeito deve deixar transparecer seus vínculos com a esfera estadual e federal, ou ele sempre deve agir de forma independente? Eu acho que a relação com o governo do estado e federal ela é natural e faz parte, né, do dia a dia, né?
Eu não acho que a gente precisa se vincular politicamente, nem ao governo federal, nem ao governo do estado. Eu acho que a gente tem que ter diálogo, né, e boas parcerias com os dois, né, independentemente de quem ocupa, né, esses cargos. Porque, no final das contas, o prefeito ele tá lá para resolver problemas do dia a dia. Né? A gente tá lá para resolver a escola, a educação, o posto de saúde, a vaga na creche, coisas que afetam diretamente a vida das pessoas, né? Então, eu acho que a gente não pode se restringir a não dialogar, a fechar diálogo com quem quer que seja, por questões particulares, de foro íntimo, né, de crenças íntimas, que no final das contas podem acabar prejudicando a nossa comunidade. Acho que quando a comunidade nos escolhe para ser o seu representante, para ser o seu prefeito, é pensando em resolver os seus problemas. E os problemas da cidade, eles são muito mais... eles impactam muito mais, né, o dia a dia das pessoas, né? Quando a gente asfalta uma rua, ninguém vem perguntar de onde veio o recurso, se ele é federal, se ele é estadual ou se ele é próprio. A grande celebração da comunidade é porque o asfalto chegou. Né? E assim são as outras questões também, né? Quando a gente leva uma área de lazer, quando consegue fazer a perfuração de um poço, né? O que acaba contando, no final das contas, é o benefício que aquilo traz para o nosso povo. Candidato, o senhor agora dispõe de 3 minutos para suas considerações finais, com o tempo contando a partir de agora. Bom, eu queria novamente agradecer aqui a Hot pelo espaço. É um espaço democrático, como sempre acontece aqui na rádio, né? E agradecer, deixar um agradecimento muito especial à população de Macatuba, né? Eu costumo dizer que só uma população muito generosa como a de Macatuba para dar oportunidade para alguém como eu ser prefeito. Eu nunca tive sonho político na vida, nunca me preparei para ser político. Às vezes eu falo que eu fui um político por acidente, né? Por uma questão do destino. Mas só uma população de fato muito generosa para acreditar em alguém que um dia sonhou com uma cidade mais desenvolvida, com uma cidade mais próspera, com uma cidade que fosse capaz de sair da sombra, com todo respeito às outras cidades, mas que fosse capaz de sair da sombra de Lençóis Paulista e Pederneiras, que são os nossos vizinhos mais próximos, né? Mas que fosse capaz de buscar a luz própria, né? E a população pode ter certeza que hoje tem um prefeito que acredita na cidade, que acredita no nosso potencial e que luta muito por isso, luta muito para que as coisas aconteçam em Macatuba. E para aquelas coisas que acontecem em Macatuba, para que elas sejam de qualidade, para que a região olhe para Macatuba como uma referência em vários aspectos, né? A gente tem muito a melhorar. Eu sou o primeiro a ter críticas em relação ao próprio governo, porque eu sou primeiro que eu sou incansável assim em querer entregar o melhor. Eu nunca me agrada entregar serviço pela metade, e é isso que eu cobro no dia a dia, né? Então muitas vezes a gente não consegue avançar o tanto que gostaria, né? Ou muitas vezes a gente não consegue avançar na direção que gostaria, porque a gente precisa ter humildade para recalcular algumas rotas para fazer aquilo que é necessário e não aquilo que muitas vezes é do nosso desejo. Então nesses 4 anos a gente teve uma administração transparente, eu não fugi de nenhum debate. Questões muito difíceis, como a escola Caique, que foi interditada logo no começo do mandato, da pandemia, tudo foi enfrentado com muita transparência, prestando contas para a população, né? E esse o meu comprometimento, continuar falando com a população olho no olho, continuar tendo esse espaço para que a gente, ouvindo mais, acerte mais, né? E tenha a chance de entregar aquilo que a população realmente precisa, né? Como eu já falei, né? Tenho certeza que algumas coisas não saíram como a população esperava, ou não saíram como eu esperava, mas tenho a certeza que eu tenho autocrítica suficiente e tenho compromisso em fazer aquilo que é melhor para Macatuba, independente daquilo que eu gostaria de fazer, né? Os interesses em Macatuba estarão sempre em primeiro lugar na nossa administração. E aproveitar também, né, encerrando, para pedir mais uma vez o voto de confiança da população de Macatuba, né, para a gente continuar trabalhando. A gente tem muita coisa boa que foi semeada nesses 4 anos e que a gente vê que é possível caminhar e evoluir ainda mais, né? Eu acho que a escolha é muito simples. Ou a gente olha para o futuro e caminha para o futuro, ou retrocede. E eu acho que a população de Macatuba está pronta para evoluir e avançar ainda mais. Recebemos hoje no Hot News Eleições o candidato a prefeito da cidade de Macatuba, Anderson Ferreira, do partido PSD. Continue acompanhando todos os canais digitais da Hot 107 para não perder nenhuma entrevista com os candidatos a prefeito de 8 cidades do Centro-Oeste Paulista, que são Areiópolis, Igaraçu do Tietê, São Manuel, Barra Bonita, Pederneiras, Macatuba, Agudos e Lençóis Paulista. Até a próxima e agradecemos a sua audiência.